Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCA, um curso diferente, porque nós apostamos em vocês hoje, dando continuidade a um conteúdo que, com certeza, 2016 vai ser um conteúdo extremamente explorado pelos concursos públicos, então, por favor, fiquem atentos à proposta, que é justamente o conteúdo do novo acordo ortográfico. Na aula passada, nós vimos o novo acordo ortográfico pensando no eixo de hífen. Algumas dúvidas permaneceram, é lógico, porque você só sana a dúvida fazendo exercícios. Se quiserem, podem mandar alguma coisinha, alguma dúvida para o meu WhatsApp, que é o 71992941069, ou para o e-mail do curso, ou deixa aí nos comentários, enfim, eu vou responder as dúvidas. O novo acordo, ele mexe sobretudo com o hífen e com a acentuação. Não tivemos grandes mudanças em acentuação, não. Foram pouquíssimas mudanças em acentuação para quem está no caso de Vitória, iniciando os estudos agora, novinha, 15 anos, então, 15 não, 14, né? 14, novinha. Vai ficar mais fácil assimilar as regras. Para quem já está na labuta há um tempo como eu, não foi tão simples assim assimilar as regras, não. O novo acordo, ele entrou em vigor ali em 2009, mas permaneceu com a possibilidade de você utilizar as duas regras, a antiga e a nova, e a partir de 2016 só a nova. As meninas de 14, 15 anos, eles pegam já a nova, então não vem muitas variações, não. Foi bom, foi ruim o novo acordo? Para quem está na estrada, acha que foi super ruim, porque vai ter que mudar tudo, né? Não muda tudo, e ao contrário, facilitou muito a nossa vida, porque nós tínhamos umas 10 regras de acentuação. Hoje, praticamente, nós reduzimos a 4 ou 5 regras, e isso é muito bacana. Ao longo do módulo, vocês têm a apresentação teórica, mas eu gosto muito de escrever. Então, isso significa dizer que quase que eu não vou mesmo olhar os gráficos, as explanações que estão no módulo. Eu vou montando junto com vocês o conhecimento acerca do novo acordo no que diz respeito ao hífen. O que é necessário sabermos previamente acerca do processo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Do processo do novo acordo ortográfico. Tem uma regra lá que diz assim, no texto do novo acordo, que diz o seguinte, os ditongos abertos decrescentes em posição de paroxítona perderam o acento. Aí você não consegue entender porque não sabe exatamente o que é um ditongo, quando ele é aberto, quando ele é decrescente, quando ele está na posição de paroxítona. Então, isso significa dizer que você não entende, não é exatamente a regra. Você não entende o que a regra necessita antes de a própria regra aparecer. Então, antes de nós trabalharmos com as regras de acentuação, nós precisamos identificar alguns conceitos prévios, como, por exemplo, o conceito de fonema. O que é fonema? É o que você escuta, é a menor partícula diferencial distintiva de uma palavra. Rose, não entendi essa onda de diferencial distintiva. Reparem, quando nós falamos a pronúncia de telha é a mesma pronúncia de tela? Não. Né? São pronúncias diferentes. Quantos sons nós escutamos na pronúncia de telha? E eu estou falando de sons, eu não estou falando de sílabas, tá? Por que eu não estou falando de sílaba? Porque algumas pessoas dizem assim, temos dois sons. Não, nós temos 2 sílabas. Quando nós pronunciamos a palavra telha, nós expulsamos o ar 2 vezes. E essa expulsão, no momento que você expulsa, você cria um movimento. Tá? Então, alguns dizem separação de sílaba é uma coisa besta, mas a gente tem discutido muito a questão de separação de sílabas, porque às vezes não conseguimos resolver uma questão porque nós não sabemos separar as sílabas adequadamente. Então, quando nós pronunciamos telha, façam um movimento com a mão, por favor. T,
telha. Então, quando você pronuncia telha, faça o movimento com a mão. Telha. Vocês precisam fazer o movimento junto com a pronúncia. Telha. Eu gosto de puxar também. Telha. Então, você tem 2 movimentos. Rosi, isso parece idiota, porque todo mundo sabe que telha tem 2 separações. Mas como é que eu separo a palavra meia, por exemplo? Como é que vocês separariam a palavra meia? Assim, mei, traço A. Todo mundo separaria assim? Olha a cara dela. Antes, Ana separava ME, traço e A. Mas, com a ideia do movimento, olha, você faz mei, A. Você consegue perceber que o I, ele fica antes, mei, A. Então, a identificação da separação, identificando o movimento, é legal, porque você passa a perceber como exatamente a palavra vai ser separada. Você não pode estrupiar o som do termo, tá? Por exemplo, pai. A gente pronuncia pai. A gente não pode pronunciar pai, porque se a gente pronunciar pai, é outra palavra. Então, a pronúncia é pai. Rua, como é que a gente separa? Rua. Então, a gente tem 2 movimentos, nós temos uma palavra de sílabo. Então, você tem aqui, na palavra telha, na separação... Meia ficou como você identificou. Na palavra telha, a separação é de sílabo, ou seja, 2 sílabas. Então, quando nós pronunciamos essa primeira sílaba, o que nós escutamos nessa primeira sílaba? A gente escuta o T, não é? E a gente escuta o E. Não escutamos o E, não? Porque se fosse no lugar desse E um A, seria como? Tá. O nome da letra é T, mas o som não é T, não. Porque se fosse T, o som seria T. Se fosse o T, o som com A seria T. Então, nós temos aqui esse som, ele só é expulso totalmente quando ele encontra a vogal. No T, no tá, no ti, no tó, no tu, ok? Então, você encontra aqui o T e encontra também o E. Este E, ele é aberto ou ele é fechado? O de baixo é como? Aberto. Então, vejam que a primeira coisa que se diferencia na pronúncia de telha e de tela é o E. Esse E aqui, ele é fechado e esse E aqui, ele é aberto. Modifiquei a escrita justamente para vocês identificarem que há uma modificação de som. Aí, quando nós vamos para o lha, tentem isolar só esse som aqui, ó. Coça um pouquinho o nariz. Tentem isolar, por favor. Não, é o céu da boca que coça. Vejam que a gente tem esse som que é igual a esse aqui. Não, também são sons diferentes. Enquanto o de lá, ele tem uma... Pronunciem, por favor. Vejam que a língua ela fica mais presa ali no céu da boca, não é? Mais encostada no céu da boca. É um som meio molhado, inclusive. E esse... Ele faz como... Ele dobra a língua, ele empurra o nome dessa parte aqui de trás... É alvéolo dental. Não, o nome do céu é palato. Esse aqui é palatal. E essa aqui, ó, é alvéolo dental, por causa dessa região. Então, você tem 2 sons que são diferentes. Esqueci como é que se escreve esse som. Vou colocar assim, mas eu não lembro como é que é, tá? Porque cada som tem uma reprodução gráfica para ele. Nós temos uma tabela chamada de tabela fonética, fonológica internacional. Cabe em uma folha de A4. Todos os sons que a raça humana pode produzir para gerar uma palavra cabem em uma folha de A4. De todas as línguas.
Então, os papas, eles não sabem todas as línguas. Eles sabem, de cabo a rabo, fazer essa leitura gráfica dos sons. Então, eles sabem exatamente como se pronunciar esse T, como se pronunciar esse E, como se pronunciar o símbolo referente ao li. Então, quando ele sabe, ele faz uma leitura fonética, mesmo sem entender o significado. É. Legal, né? Mas por ter um domínio dessa tabela, ele tem muita facilidade em entender, em aprender outros idiomas. Tanto que, não sei se vocês já viram que os dicionários em inglês, eles às vezes vêm com essa reprodução sonora. Então fica muito mais simples, tá? Lógico que uma língua não é somente a fonética, ela também é a sintaxe, a morfologia, mas fica mais simples de se aprender o idioma quando você consegue perceber como se pronuncia. E aí você encontra o A e percebe que dessas duas palavras eu encontro dois sons que diferem o termo tanto em sua escrita quanto em seu sentido, tá? No caso do lhá e do lê aqui, do L, nós temos uma diferença gráfica também, mas no caso do E, nós só temos uma diferença sonora, ok? Então, um E é aberto, outro E é fechado. Isso é que nós chamamos de fonema. Nós temos 3 tipos de fonema. Isso é super importante para nós entendermos o processo do novo acordo, tá? Nós temos o fonema chamado de vogal, o fonema chamado de semivogal e o fonema chamado de consoante. O que é o fonema chamado de vogal? É quando você expulsa o A e não tem nenhum tipo de obstrução. Pronunciem as vogais para mim, por favor. A, E, I, O, U. Notem que quando você pronuncia, não tem nenhum tipo de obstrução. O que você vai encontrar é uma elevação, um rebaixamento do maxilar. Reparem, A, E, I, O, U. E esse rebaixamento, ele identifica, inclusive, as vogais dentro de um processo de produção sonora de pirâmide. Qual é que fica com o rebaixamento maior? A. Então, o A, ele vai ficar aqui no topo de nossa pirâmide. A, ele sempre é um som reconhecido como vogal. Porque ele tem uma elevação, apesar de você rebaixar, você chama de elevação isso. Você tem uma elevação maior, A. Aí você encontra as outras 4 vogais com elevações medianas ou baixas. Eu quero que vocês identifiquem para mim quais são as vogais que podem ser consideradas médias e quais são as vogais que podem ser consideradas baixas, pensando na pronúncia. A, E, I, O, U. E, I, U. E, I. I, I, U. Pequena. Sim. É o contrário. Elevação. Com pouca abertura. Perfeito. Olha, I, U. Eles têm pouca abertura. E, O. Eles têm uma abertura média. E A, ele tem a maior abertura. Então, você encontra o E e o O e o I e o U nas zonas do médio e do baixo, tá? É importante nós identificarmos isso, por quê? Porque esses sons, eles podem ser classificados também como semivogais. Não A. O A está no topo, portanto, o A sempre vai ser vogal. Mas o E e o O, eles vão poder ficar nessa zona de vogal e semivogal. Rose, como é que a gente identifica uma vogal e uma semivogal? Bom, pegando de novo o formato de uma pirâmide, mas agora para identificarmos a sílaba. Uma sílaba, ela tem sempre um momento máximo. Sempre um momento máximo. O momento máximo da sílaba está sempre com o som que é chamado de
vogal. Em uma pirâmide, nós temos mais de um momento máximo? Não, uma pirâmide tem apenas um topo. Em uma sílaba, nós temos mais de um momento máximo? Não. Então, nós só temos em cada sílaba apenas uma vogal. Mas, Rose, e a palavra pai, que não se separa? Na palavra pai, eu tenho duas vogais. Você tem, graficamente, duas vogais. Sonoramente, você pode ter mais de uma vogal? Não. Mas em pai fica simples identificar qual é a vogal. Qual é a vogal entre o A e o I? Qual é a vogal? Ah, porque o A, ele sempre está no topo, ele sempre tem uma abertura maior. Então, você tem aqui uma vogal. Este som, portanto, é chamado de semivogal. Por que uma semivogal? Porque quando eu pronuncio a vogal, eu levo mais tempo pronunciando. A semivogal, ela é mais rápida. Então, repare que pai, o I é bem rápido, não é? Pai. Aí você encontra visualmente mais fácil visualizar quando eu tenho uma vogal no A, porque o A sempre será vogal. Mas e a palavra continue? Na palavra continue, como é que eu separo a palavra continue? Continue. Na palavra continue, nós temos um U e um E. Qual das duas vai ser a vogal? O U, porque o U leva mais tempo sendo pronunciado. Aí, vejam que eu não indiquei para vocês, no início, o que muito material para concurso público, sobretudo, indica. Que o I e o U vão ser semivogais, o E e o O vão ser vogais, junto com o A. Só que se vocês olharem isso aqui, vocês vão dizer, com este macete, que o U vai ser uma semivogal e o E vai ser uma vogal. E é justamente o contrário. Porque vocês, nesse momento, não estão somente visualizando, vocês estão o quê? Percebendo a sonoridade. E o conteúdo de fonética e ortografia, o de fonética, é um conteúdo para os ouvidos e não para o visual. Deu para entender direitinho? Então, o U vai ser aqui a nossa vogal e o E vai ser a nossa semivogal. Bacana até aqui? Posso apagar? Na palavra sol, nós temos uma vogal e uma semivogal. Vocês concordam com isso? Na palavra sol, nós temos uma vogal e uma semivogal. A outra é? Sim, por quê? Porque quando nós falamos de vogal e semivogal, nós estamos falando de som. Nós não estamos falando de grafia. Estamos falando do som. Então, no som, você encontra este O, que é mais longo do que este U. O som é sol. Sol. Então, esse L aqui, inclusive naquela tabela que eu falei com vocês ainda há pouco, a grafia é assim. Porque o U, quando tem som de semivogal, é representado com W. Então, o Papa lá, quando vai ler o sol, mesmo que ele não tenha origem neolatina, ele vai conseguir escrever aqui, ler aqui exatamente como é. Então, o sol, porque ele sabe que esse símbolo aqui é para o U semivogal. Deu para entender direitinho? Vocês acreditariam se eu dissesse que na palavra também encontramos, assim como na palavra sol, uma semivogal? Esse M aqui, a pronúncia dele é de I. Também I. Porque se você, lá na tabela, né? Esse A é pronunciado como? Como A ou como AN? Como AN. E a gente sabe que ele é pronunciado como AN, por quê? Porque ele está perto desse
M. Esse M a gente ouve? Não. Esse M tem como única responsabilidade nasalizar o A. Então, quando lá o Papa lê, ele lê isso aqui, ó. Tan. Ele sabe que isso aqui é o som do A nasal. E você escuta o B, não escuta? Nós escutamos o B. Nós escutamos o E. O E a gente escuta como? E, né? Bem, também nasal. Mas a palavra, o Papa, ele pode falar somente também? Ele tem que falar o quê? Também. E aí, o I semivogal é representado com o Y. Então, quando ele faz a leitura, ele vê que isso aqui tem o som de uma vogal e de uma semivogal. Deu para entender direitinho? Não é somente a questão visual, é a questão sonora. Não é somente até meio modo de falar, né? Não é a questão visual, é a questão sonora e ponto. Quantas vogais nós temos? Foneticamente, nós temos mais de 5 vogais. Por quê? Porque nós temos a vogal A e a vogal AN. A vogal E e E. A vogal O, A, E, I. Vem o I agora. I, A, E, I. É o I mesmo, né? Não. Tem o I. Que isso aqui você não vai ver numa palavra em português. Você não vai ver um tio no I. Mas o som você encontra. Timbre. No timbre, você não está escutando o M, você está escutando o I nasal, né? O O, o ON e o O. O U e o UM. Então, nós temos 12 vogais. Isso no português, porque tem algumas línguas que tem 24 sons possíveis para as vogais. Tá? Então, a gente tem que ficar feliz porque nós temos 12 sons possíveis para as vogais. Reparem só. Esse som aqui, esses sons aqui, eles são abertos, fechados, nasais, orais, eles são o quê? Eles são abertos e eles são orais, tá? Esses sons, eu vou poder chamar de aberto ou fechado? Não, eles são nasais. E esses sons aqui, eles são o quê? Fechados. Orais ou nasais? Orais. Então, vejam. Entre aberto e fechado, eu só posso fazer a classificação de aberto e fechado para o E e para o O. Eu não posso fazer a classificação de aberto ou fechado para o A, para o I e para o U. Por que eu não posso fazer a classificação de aberto ou fechado? Porque eles sempre serão... Se eu fizer a classificação de aberto ou fechado, é porque ele pode ter, nesse caso, os dois. As únicas que podem ser classificadas como abertas ou fechadas serão E e O. Deu para entender direitinho? Beleza? Ok? As únicas vogais que vão poder ser chamadas de abertas ou fechadas serão E e O. Porque eu posso ter E, O ou E, O. Ok? As demais, elas não vão ter essa classificação de aberto ou fechado. Porque elas só vão poder ser abertas ou nasais. Ok? A E e a O, elas vão poder ser abertas, nasais ou fechadas. Belezinha? Esse conceito aqui já está bem internalizado, de vogal e de semivogal. O que é a consoante? A consoante é quando você tem um impedimento, uma obstrução no momento em que pronuncia aquele som. Por exemplo, palha, telha,
o li não ficou obstruído no palato. Então, é uma consoante que a gente chama, inclusive, de palatal. Telha é alvéolo dental, porque o som do T, a gente empurra essa parte de trás do dente, né? Entre o dente e a gengiva. Então, toda vez que você encontrar uma obstrução, você encontra uma consoante. Em an, você tem obstrução? Não, você tem nasalização. Então, por isso que o an é uma vogal, ok? Não é uma consoante. Belezinha? Uma vogal nasal. Eu encontro, depois dessa referência aqui, nós vamos encontrar essas definições, que falta uma definição aí, tá? Vocês incluam, por favor, a definição do dígrafo. Bom, nós temos alguns encontros de fonemas ou de letras que vão ser classificados em dígrafo, ditongo, tritongo ou hiato. Nós encontramos, só para fazer um paralelo entre o dígrafo, os encontros consonantais. Esses três aqui, olha, são chamados de encontros vocálicos. Porque estão relacionados ao encontro de sons vocálicos, tá? Encontro consonantal, encontro de sons consonantais. Mas o dígrafo não é um encontro necessariamente consonantal. Ele pode ser um encontro vocálico. Rose não, um encontro, né? Um som vocálico. O dígrafo, o que é um dígrafo? O dígrafo é quando eu encontro mais de uma letra simbolizando apenas um som. Esse som é que pode ser um som vocálico ou um som consonantal. Rose, não entendi. Os dígrafos mais apresentados durante a nossa infância. RR, SS, CH, LH, SC, o SC com o parênteses aqui, com E e com I. É porque o SC com o A em casca, por exemplo, esse SC já não é um dígrafo. Porque você escuta o K. Então, você escuta o som do S e o som do C. Esse SC, no caso, é um encontro de consoantes. Em sílabas diferentes, mas na palavra elas estão próximas, tá? O encontro consonantal é quando você tem mais de uma letra com dois sons diferenciais de consoantes. Então, por que é diferencial de consoante? Porque o S não tem obstrução, o K também tem obstrução. Então, são dois sons de consoantes, mas cada letra tem seu som. Belezinha? Isso é um encontro consonantal. Só que em nascer, carioca gosta de falar nascer. Mas a pronúncia não é nascer. A pronúncia é nascer. Eu tenho um SC antes do E, que vai ser um dígrafo, vai ser um som só. O SC antes do A, antes do O e antes do U, em cascudo, por exemplo, eu tenho um encontro consonantal. Mas antes de E e de I, eu tenho um dígrafo. Deu para entender direitinho? Repare, por que é importante? Vou colocar lá. Eu vou falar, tá? Porque aqui eu não vou conseguir anotar. O que é um dígrafo? O encontro de duas letras com apenas um som. Ok?
Com apenas um som. Duas letras. Por que nós não podemos dizer que são duas consoantes? Porque eu fiz isso justamente para mostrar essa cisão aqui, tá? Eu tenho o AM de tampa. São duas letras e um som. Só que o som não é consonantal. O som é vocálico. Então, AM, EM, IM, OM, UM, assim como o AN, EN, eles vão me dar o quê? Um dígrafo. Vou abrir um slide em branco para não poluir. Vou abrir um slide em branco para não poluir. Tampa. Como é que o Papa lê isso? Ele não faz a menor ideia do que seja uma tampa, mas ele consegue ler direitinho. Ele lê assim, não é? Tampa. E ainda tem isso aqui, para mostrar que é a separação, tá? E que essa é a sílaba tônica. Tam. Eu tenho quantos sons aqui nessa sílaba? Mas não é. Por que não é o encontro consonantal? Porque esse M aqui, ele está sendo pronunciado. O encontro consonantal... Não, mas são dois sons. Por isso que Miriam está falando aqui. Não, eu olharia... E o concurso, ele faz isso, Miriam. Ó, repare só. O concurso, ele sabe que nós não damos crédito a este conteúdo. A gente não dá. Ninguém diga para mim que a minha prioridade é estudar fonética e ortografia. Porque não é. Você acha que é um assunto super besta e vai lá fazer a prova, tá? Aí, de repente, ele diz aqui, na palavra tampa, nós temos um dígrafo, um encontro consonantal, um ditongo, um tritongo. Aí você diz assim, tá na cara que isso aqui é um encontro consonantal. Que pergunta besta, você ainda fala. Aí sai o gabarito... E você diz assim, oxe, vou entrar com recurso. Porque todo mundo sabe que isso aqui é um encontro consonantal. Mas não é. Porque a definição, ela é muito clara. Encontro consonantal é quando nós temos mais de uma consoante próxima uma da outra. E cada uma com o seu som. Isso aqui, o M não tem o som dele. Então, não posso ter um encontro consonantal. O que eu encontro aí? Eu encontro um tan. Isso aqui é o resultado da grafia A, mas a grafia... Duas letras com apenas um som. E esse som, ele é vocálico ou ele é consonantal? Ele é vocálico. Então, você tem o que a gente chama de dígrafo vocálico. O an. Isso aqui não é um encontro consonantal, isso aqui é um dígrafo vocálico. EBSE 2014 perguntou justamente isso. O pessoal não sabe responder. A gente conhecia aquele dígrafo que a professora falou. Na palavra também, olha como é estranho pra gente. Na palavra também, ele diz, respectivamente, nós temos um dígrafo vocálico e um ditongo. Temos um dígrafo vocálico e um ditongo? É um dígrafo vocálico e um ditongo. Um dígrafo vocálico porque esse som é assim. E um ditongo porque esse som é assim.
Ok? Aí veja, eu trago para você agora um fenômeno e digo que essas duas letras juntas não são pares. Pares são essas duas. E quando eu identifico essas duas letras juntas, essas aqui que são realmente os pares, é que eu vou analisar que eu tenho duas letras e um som. E que este som é um som vocálico. E apresentaram para nós que o dígrafo é a junção de duas consoantes. Não, o dígrafo é a junção de duas letras com apenas um som. O resultado dessa junção, vou apagar aqui para colocar só o resultado, tá? O resultado dessa junção pode ser um resultado consonantal ou um resultado vocálico. O resultado vocálico, AM, EM. Aí vou colocar A, N, EN, ok? O resultado é vocálico. E mesmo assim a gente tem que analisar se o EM, por exemplo, de também é realmente um dígrafo vocálico ou se é um ditongo. E a gente só consegue perceber isso no som. Deu para entender direitinho? Já o encontro aqui, o encontro consonantal é quando o resultado tem obstrução, então você encontra RR, SS, CH, LH, aqueles tradicionais, não é? O SC é que vai passear pelo dígrafo ou pelo encontro consonantal, mas depende de com quem ele esteja se relacionando. Se é com E, com I, com O, com U. De qual? Você que tem que identificar onde eu tenho um travamento. Porque o R, por exemplo, de carro. Pronuncie carro. Não é aqui? Então é glotal. Já em caro, já não é glotal. Então são sons diferentes. O S você tem uma palavra, pássaro. Ela é uma sibilante. Qualquer consoante, ela tem resistência. Tem resistência. Então, o dígrafo consonantal, ele vai ter um impedimento. Você identifica onde é que é esse impedimento. Aí, o pessoal de letras que vai ter que se aprofundar, identificando como é o nome dessa consoante, porque cada ponto de obstrução vai dar o nome à consoante, se é bilabial, se é glotal, se é alvéolo dental. Isso você não precisa saber. Você precisa saber só mesmo que existe uma obstrução quando se pronuncia o termo. Entendeu? E já no... Pensando no caso em palavras sem esses encontros. Tipo no pássaro, o pá. Tente isolar só o som da letra inicial. Você quase que não sai, né? Por que não sai? Porque para você ter uma consoante que realmente seja reproduzível, é necessário que ela esteja com com a parceria com a vogal. Tanto que... Ai, meu Deus, como é a palavra? Eu estou fazendo um evangelho digital. Um autopasse. Aí ele fala uma palavra que ele pronuncia de forma inadequada a palavra. E é uma palavra que a gente costuma realmente pronunciar de forma inadequada. Eu não consigo lembrar. Mas é uma palavra que a gente pronuncia de forma inadequada. As pessoas, elas tendem a dizer opito. E não é opito. É opto. Repare que quando a gente pronunciar adequadamente esse termo, esse P aqui quase que não sai. Ele quase que é sugado pela vogal anterior. Pelo O.
Porque a base da sílaba tem que ser em uma vogal. Então fica opto. Rapto. Houve um rapto. Houve um rapito? Não. Houve um ritmo? Houve o quê? Houve um ritmo. Há um ritmo. Só que determinadas palavras geram uma certa confusão. Como opto, como pneu. Pneu. Eu vou separar pneu? Mas dá maior vontade de fazer pneu. Só que a gente faz pneu no português do Brasil. No português de Portugal, nós pronunciamos pneu. Por isso que o português de Portugal é tão diferente. Primeiro porque as vogais elas são mais oclusivas, você fecha mais. E as consoantes elas são mais delimitadas. Então, quando eles pronunciam pneu, eles pronunciam somente o pneu, o P. Eles não falam pneu como a gente fala. Advogado. A gente pronuncia com I. A gente fala advogado. Em Portugal, eles pronunciam advogado. Esse D é quase que puxado, né, pela vogal anterior. Aí quando o matuto, o cara que não sabe ler, escrever direito, tal, diz que vai falar com advogado, a gente acha que ele está falando errado. Não, ele está falando mais próximo de Portugal. Que é mais próximo mesmo. Então é uma questão muito de som, gente. A gente não pode pensar no conteúdo de fonética no visual, tem que ser no som. Ponto. Ok? Isso aqui, portanto, se está na mesma sílaba, eu tenho um encontro consonantal e eu tenho um ditongo. O que é o ditongo? O encontro consonantal, porque eu pronuncio o P, eu pronuncio o N. Então, eu tenho duas consoantes, cada uma com o seu som. Pode ser na mesma sílaba ou em sílabas separadas, mas cada uma tem seu som. Os encontros vocálicos, é importantíssimo nós compreendermos que quando nós falamos de encontro vocálico, nós não estamos falando de encontro de vogais, necessariamente. É encontro de tons vocálicos. Por quê? Porque em uma sílaba nós temos mais de uma vogal? Não. Então não posso ter encontros de vogais. Por isso que eu chamo de encontro vocálico, tá? Na mesma sílaba. Eu vou encontrar o ditongo, ó, como a própria palavra já define para nós o que significa. Di significa tongo significa tons. Então, são dois tons. Em nenhum momento, a palavra que dá nome ao conceito indica para nós que ditongo é o encontro de duas vogais. Ela está indicando que o ditongo é o encontro de dois tons vocálicos. Que diferente. Deu para entender direitinho? Então, nós temos o encontro de uma vogal e uma semivogal. Ou de uma semivogal e uma vogal. Essa identificação da ordem é muito importante porque é ela que vai me dizer se o ditongo é decrescente ou se o ditongo é crescente. Rose, não entendi muito bem. A palavra, vou abrir um slide em branco, né? Eu tive uma aluna que ela falava assim, meu Deus, quando você diz, vamos abrir um slide em branco, eu tremo toda. Eu sei que você vai fazer alguma coisa.